Bom, hoje nosso curso de especialização em Teologia Paulina, nós vamos para mais um empreendimento, Subsídios Bíblico-Históricos para uma Teologia Paulina da Mulher. O artigo também está no livro que nós estamos lendo aqui, organizado pelo Dr. Lourenço Estélio Rega, e o artigo foi escrito por Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Esse é o nome do teólogo, tá bem? Carlos Oswaldo. Então, a questão da mulher na igreja ainda causa bastante dificuldade quando vai para o ramo da eclesiologia. Eclesiologia é a área da teologia que estuda o fenômeno da igreja, o que é a igreja, como que ela se processa. Aí o que acontece? Grande número dos membros da igreja são mulheres, grande número, cerca de 65 a 70% dos membros da igreja são mulheres, e mulheres ativas, mulheres que na sociedade têm uma participação muito presente, na sociedade econômica, na sociedade civil, sociedade política, enfim, a presença e a militância da mulher é algo que não tem como se ignorar, deixar para lá, não tem como. Aí o que acontece? Vem para a igreja, aí a mulher também, da mesma maneira como ela ocupa as cadeiras lá fora, ativamente, uma militância mesmo, aí chega na igreja, a mulher encontra restrições. Restrições por quê? Por causa que a fé judaico-cristã, essa que vem do Velho e do Novo Testamento, ela é prioritariamente patriarcal, prioritariamente masculina e até hegemonicamente, quer dizer, a grande maioria de 98% que você vai encontrar na Bíblia Sagrada é prerrogativa do homem. E aí, como que faz? As mulheres vêm da sociedade comum, da sociedade civil, da sociedade econômica, as mulheres vêm com a militância, vêm com a presença, vêm ativas, chegam na igreja, encontram um livro que é a Bíblia Sagrada, que é majoritariamente patriarcal. Qual que vai ser o papel dela agora? Ela vai forçar as escrituras, ou dentro das escrituras existe algo que reserva para as mulheres um ministério feminino? Como que funciona agora em o Novo Testamento? O Novo Testamento é igual ao Antigo Testamento? Como que funciona dentro da igreja? E os cargos? E as funções? E as lideranças? O que ela pode biblicamente, o que ela não pode biblicamente? Esse aí é o ponto que nós vamos tocar agora a partir desta abordagem de Paulo. Nós vamos estar utilizando aqui o artigo de Carlos Oswaldo, tá bem? A igreja, ela tem espelhado os padrões da sociedade no que diz respeito à compreensão da mulher e de seu papel. Ainda encontramos locais onde tudo é fechado e proibido a ela, com base, em geral, num dogmatismo intolerante. No outro extremo, encontramos completa abertura quanto à posição e função da mulher no corpo de Cristo, geralmente calcada em argumentos situacionais e pragmáticos. Então o autor já começa dizendo que a situação é conflitante, porque existem os extremos de total fechamento para a não participação da mulher em nenhuma estrutura de liderança da igreja, nenhum, ministerial não, com reconhecimento, credencial, ordenação, não. E do outro lado, já que não tem, para nós a gente faz do nosso jeito, vai lá e faz uma abertura calcada em princípios do feminismo. Existe um movimento que é o feminismo cristão. Então são as mulheres militando para que elas sejam as líderes da igreja e inclusive submetendo os irmãos homens por uma ideologia que a gente chama de ideologia sexista. Ideologia sexista quer dizer, já que tem uma divisão entre homens e mulher, vamos fazer o seguinte: as mulheres ocupam a hegemonia e os homens vão aprender. Aí já é uma ideologia sexista, é baseada no sexo ou no gênero masculino e feminino. Então, o que nós precisamos enquanto estudantes da teologia do apóstolo Paulo? Saber o que o apóstolo nos falou.
mas falou de verdade. E se aquilo que ele falou para uma igreja serve para todas as igrejas, ou se era uma situação localizada e temporal. E se existem condições de fazer uma contextualização, tá, irmãos? Contextualizar quer dizer que a gente tem que fazer uma interpretação literal, como que foi naquele tempo, e depois transportar para a nossa cultura. Isso é contextualizar. Pode ser que o apóstolo Paulo tenha dado um princípio teológico, e aquele princípio ele é rígido, não tem como mexer. É para aquela sociedade, para aquela situação, para aquela ocasião, e não tem como mexer. Mas e aí, não é palavra de Deus? É palavra de Deus. Hoje mesmo eu recebi um comentário de um camarada aí, que ele ficou contestando a teologia do apóstolo Paulo sobre Jesus Cristo, e dizendo que Paulo não acrescentou coisa nenhuma, por causa que ele deveria se submeter simplesmente à Bíblia hebraica e não escrever mais nada. Quer dizer que o pessoal está de olho naquilo que nós estamos falando e ensinando, e se a gente mexer na palavra de Deus, eles vão vir para cima. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Ela aconteceu na história, é um registro histórico, é um registro factual, tem um fato por trás disso aí. Só que ela precisa ser contextualizada também, porque nós não somos judeus, não estamos vivendo no primeiro século, não estamos vivendo no Egito, não estamos vivendo na Palestina, não falamos o hebraico ou o grego. A igreja está no Brasil, século 21, quer dizer que o contexto é totalmente outro, e para que a palavra de Deus tenha relevância, é necessário se fazer o papel da interpretação do texto sagrado. O texto tem que ser interpretado. A Bíblia permite que isso aconteça? A Bíblia não só permite, mas ela exige que isso aconteça. A Bíblia ela exige que ela seja interpretada. Literalmente, meus irmãos, nem sempre, nem toda interpretação é literal. O próprio apóstolo Paulo falou, sabe sobre o salário dos pastores? Como que fica o salário dos pastores? Fica assim, no Antigo Testamento, Deus disse para não atar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Aí Paulo comparou o trabalho pastoral ao trabalho do boi no arado. Contextualizou? Sim, porque Moisés escreveu isso aí mais de 1300 anos antes do apóstolo Paulo. Então Paulo contextualizou. Depois Paulo fala, é de boi que Deus está cuidando? Não é da gente? É da gente. Então é dever da igreja fazer a interpretação da palavra de Deus, contextualizando ela, mas também não pode forçar as estruturas. Você não pode derrubar as colunas. Você tem que manter o alicerce e as colunas. As paredes a gente vê se vai mexer ou não. Então aquilo que não pode ser mexido, meus irmãos, deve ser respeitado. Mas aquilo que pode ser modificado para acontecer uma contextualização, pode mexer. Deus não se ofende. É o caso desse assunto sobre o ministério feminino. É muito pertinente, pastora, que a gente fale sobre o ministério feminino na atualidade, para a igreja. Grandes denominações tradicionais, batista, presbiteriana e pentecostais históricas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, relutam em ceder a ordenação de mulheres ao pastorado. Igrejas históricas, a gente entende igrejas protestantes históricas, aquelas que saem da reforma e pós-reforma, como a igreja batista, a igreja presbiteriana, são igrejas do tempo da reforma e pós-reforma. E depois vem os pentecostais, também chamados de carismáticos, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, que são os exemplos citados aqui pelo Dr. Carlos. Então eles relutam em ceder a ordenação de mulheres ao pastorado. Tal linha de pensamento é normalmente denominada de complementarista, sendo também aceitos os termos hierarquistas ou diferencialistas. Já outras denominações, embora também tradicionais, como a metodista e a luterana, vangloriam-se de ordenar mulheres ao ministério pastoral e presbiteral, seguindo os passos de carismáticos de várias matizes e horas, Evangelho Quadrangular, Renascer, Palavra da Fé, são os chamados igualitaristas, pois advogam pela igualdade. Você vai ter aqui uma divergência, por quê? Quem é que estabelece a eclesiologia para uma denominação, meus irmãos? Quem estabelece a eclesiologia é o ministério.
o próprio ministério, através das suas convenções, através das suas confissões de fé, através dos seus regimentos internos, através das suas assembleias gerais ordinárias, quer dizer, uma convocação. Aí essa convocação, todos presentes ali em plenário, votam as pautas, então são eles que decidem. Já vem uma eclesiologia pronta para nós? Não vem, tá, irmãos? O Novo Testamento não tem eclesiologia pronta. Ela não tem padrão no Novo Testamento, não tem padrão. Padrão é aquilo que se estabelece no mundo inteiro, isso é padrão. O que tem? Existem modelos, e hoje, quando a gente vai estudando aqui um pouco de história da igreja, eu vou usar esse livro aqui também, Documentos da Igreja Cristã, escrito pelo Bettenson. Aí eu vou mostrar para os irmãos como que é a questão das mulheres na igreja no primeiro século, tempo dos apóstolos. E nós vamos argumentar. Eu gostaria mesmo que os irmãos anotassem, as irmãs anotassem, tenham plena participação para fazerem as suas perguntas aqui, porque tem que tirar todas as dúvidas. Se está na Bíblia, se não está na Bíblia, o que está na Bíblia, o que não está na Bíblia, qual que é a interpretação desse texto. Não tenham medo de tocar em textos polêmicos aqui nessa aula, não é para ter medo, tá? Pode tocar em temas polêmicos aqui, que a gente vai, à luz das escrituras e da sabedoria, a gente vai estar respondendo aos irmãos, tá bem? Não vamos levar nenhuma questão para casa, para ficar polemizando depois. Vamos polemizar agora, esse é o espaço da polemização. O debate entre essas duas escolas de pensamento tem trazido mais calor do que luz ao assunto, entenderam? É mais debate do que solução. Os igualitaristas, com frequência, recorrem a argumentos de cunho sociocultural, atribuindo à posição complementarista um conceito de superioridade masculina. O que é complementarista? Olha, esse aqui é o ministério masculino, só que tem coisa que é ruim para o homem fazer, então deixa as mulheres fazerem. Isso é complementarista. As mulheres vêm para complementar aquilo que os homens não estão fazendo. Essa aí é a noção dos que a gente falou aqui, os batistas, congregação, assembleia, presbiterianos. Então a mulher tem um ministério na igreja? Tem, mas é um ministério de segunda grandeza, não de primeira grandeza, não de primeira ordem. Vamos dar a primazia para os homens, vamos dar aqui a hegemonia para os homens, e as mulheres, vem junto. Já que quer vir, vem junto. Já que tem que vir, vem junto. Complementaristas. Já os igualitaristas vão dizer não tem segunda grandeza no reino de Deus, tem primeira grandeza. Então, se tem primeira grandeza, o cargo ele não é masculino ou feminino, a função não é masculina ou feminina. Masculino e feminino é a pessoa que está fazendo, mas o cargo não. Então é questão de compreensão. Como é que nós vamos entender aqui em nosso curso? Lembrando que nós agora estamos veiculando o curso pelo Instituto Serve de Educação Formal, bem? A Associação dos Teólogos de Fronteira fez essa parceria com a CERT, Comunidade Evangélica Restaurados por Deus, e nós agora estamos trabalhando a teologia pelo Instituto CERT de Educação Formal, e esse é o nosso curso de especialização em teologia paulina, tá bem? Então o debate está aberto. Os complementaristas muitas vezes enfatizam as diferenças com base apenas na tradição ou nos costumes denominacionais, sem responder efetivamente ao desafio sociocultural que a questão apresenta para a igreja contemporânea. O problema é que nós queremos ter uma igreja no século XXI com moldes do século XIX. Estamos em pleno século XXI, já passou a revolução do feminismo, já passou. Aí qual que é a origem histórica do movimento feminista? A origem histórica é que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os soldados foram todos para a guerra e as mulheres ficaram em casa, as mães, as filhas e as irmãs ficaram em casa. E os soldados morreram na guerra, e agora? Quem é que vai sustentar a casa? Quem tem que sustentar a casa é a mulher que ficou viúva, a mãe que ficou sem o seu filho, a irmã que perdeu o seu irmão. Então as mulheres começaram a assumir o controle econômico das famílias. A partir daí, elas só tinham que sair para trabalhar, mas na hora de receber o dinheiro, não recebiam a mesma quantidade de dinheiro e salário que o marido, que o irmão ou que o pai. Então as mulheres elas eram
diminuídas no setor econômico. Fica ruim, ter que sustentar a mesma quantidade de pessoas na família com menos dinheiro, fica ruim. Aí vieram os movimentos feministas para lutar pela igualdade de direitos civis e trabalhistas e políticos das mulheres. Mas aí quem tomava conta da sociedade eram os homens. Quem eram os políticos? Os homens. Quem eram os advogados? Os homens. Quem eram os donos do mundo? Os homens. As mulheres tiveram que abrir espaço para ter igualdade de direitos econômicos, civis, políticos, trabalhistas, sociais. Foram abrindo trincheira no facão. Então, começaram a ocupar cadeiras e começaram a incomodar porque começaram a demonstrar muita competência, mas não tinha reconhecimento. Aí as feministas começaram a escrever, panfletar, ir para as mídias, comícios, incomodar bastante, até conquistarem as primeiras cadeiras, inclusive o direito ao voto. Olha só, as mulheres lutaram para ter direito ao voto e conquistaram o direito ao voto. Lutaram para que o diploma delas não fosse só um enfeite na parede, mas fosse valorizado também em questões de igualdade para com os homens. Isso aí nós estamos falando da década de 50, da década de 60 e de 70, um movimento feminista. Foi nessa época também que surgiram algumas igrejas lideradas por mulheres, e a mesma coisa que estava acontecendo lá na sociedade começou a incomodar os pastores também, os ministérios majoritariamente masculinos, e seguindo um modelo que é aquele modelo antigo de que os homens na frente e mulheres atrás. Até hoje, sociedades patriarcais, a gente vai evitar a palavra machista, tá? Por que eu vou evitar a palavra machista? Por causa que ela é um título que as feministas vão colocar sobre os homens para poder diminuir a empáfia dos homens. Esse homem é machista, aquele irmão é machista, aquele pastor é machista. Nós vamos evitar usar esse tipo de nomenclatura, mas também vamos evitar usar o feminista, bem? Mas vamos utilizar aqui o sexista. Vou utilizar um pouco mais a palavra sexista. Mas o que acontece? As mulheres começaram a lutar, os homens começaram a relutar, quer dizer, não vamos dar esse espaço aqui. Mesmo assim, o debate está posto. Nós queremos saber qual que é o nosso lugar aqui na nossa igreja. Queremos saber. A gente é apenas a filha do pastor, a gente é apenas a esposa do pastor, a irmã do pastor, a gente é o que nessa igreja aqui? O que a gente faz? Limpa as cadeiras, recebe os irmãos, faz o que? Queremos saber. Vamos ter direito a sentar nas cadeiras lá em cima, aqui embaixo, receber titulação, ordenação? Queremos saber. E a igreja tem que responder isso daí. Tem que responder, o ministério tem que responder, porque se não responder, fica a celeuma. O que é celeuma, irmãos? Confusão. É para responder. Se a Bíblia trata do assunto claramente, vai lá e abre a Bíblia e investiga e diz: é isso. Ah, não concordamos. Não concordamos. A Bíblia fala e a gente não concorda. Pronto. Mas tem que ser franco com as irmãs e franco com os irmãos também. Tem que ser franco com as meninas, as moças, com as senhoras. Tem que ser franco. A Bíblia fala aqui, mas a gente não concorda. É de outro jeito que a gente entende. Pronto. Ah, então vocês não estão seguindo a Bíblia? Não, nessa parte a gente segue, nessa parte a gente não segue. Por quê? Porque a nossa denominação não aceita. Os homens entram pela direita, as mulheres entram pela esquerda e ponto final. Tá bom para você? Não, não tá bom para você. Então abre a porta e fala: não, a outra pode. Vai lá na outra. Tem que ser franco, meus irmãos. O mínimo que a gente tem que ser é franco. Aqui não dá para você. Alguns lugares onde eu já frequentei como membro, o pastor dizia: irmão, aqui não dá para você, porque aqui a gente pensa diferente. O irmão foi franco comigo. Agora a decisão de ficar ou não vai ser minha, tem que ser da irmã, se ela quer ou não ficar numa igreja onde não há espaço para que ela exerça a visão missionária, ministerial, diaconal, pastoral que ela tenha. Tem que ser franco. Agora, o que nós temos? Nós temos irmãs de vanguarda, que é mulher ativa na sociedade, que quando chega na igreja só esquenta banco, mas está bom para ela, é o que ela quer, porque ela é tão ativa na sociedade, ela é tão para frente em tudo, que quando ela chega na igreja ela só quer participar do culto e ir para casa, não quer fazer mais nada. Ótimo para ela, perfeito.
Agora, se ela quer ser ativa também, ou ela vai, estilo Sansão, pegar e empurrar as colunas para o templo de Dagon cair, ou então se resigna e aceita. Essa é a realidade, meus irmãos. Se não dá, não força. Mas se forçar, o templo cai e o Sansão morreu junto com o templo que tentou, que ele empurrou. Quer dizer, vai acontecer muito martírio de pessoas que vão tentar lutar dentro de uma denominação para colocar um ministério feminino se ele não aceitar. Aí pode ter certeza, quem mexer no patrimônio ministerial de algumas igrejas, morre ele e todo mundo que for do lado dele, mata mesmo, tá bem? Não tenha dúvida disso aí. Patrimônio ministerial é um negócio assim que é um ídolo, é um poste ídolo. Sabe aquela luta lá que o Gideão fez? Gideão chegou lá e cortou o poste ídolo do quintal da casa do pai dele. Estava no quintal da casa do pai. Aí o Senhor mandou, vai lá e destrói lá o poste ídolo do seu pai. Gideão chegou e cortou. Aí pronto, veio todo mundo contra o Gideão. Aí o pai de Gideão falou assim, ué, vocês estão lutando por Baal por quê? Se ele é Deus, ele que se vira. Ele que se vira. Aí o pai defendeu o Gideão. Então tem igreja que ele faz exatamente assim, é um templo de Dagon. Aí você tem que derrubar as colunas, mas vai morrer junto. Tem denominação que não vai admitir mexer na eclesiologia para um reconhecimento do ministério feminino de jeito nenhum, não vai. Em contrapartida, tem denominações que o ministério é exclusivamente feminino, igualitarista. E nesses ministérios igualitaristas, os irmãos, os homens, se sentem muitas vezes desconfortáveis por causa da liderança feminina, que algumas vezes é uma liderança muito ostensiva. Algumas irmãs que exercem liderança nessas denominações, quando elas vão tratar com os homens, aí elas se sobrepõem. Mas por quê? Porque é mulher, justamente, é mulher exercendo liderança sobre um homem. Não é uma irmã que foi investida pelo poder de Deus e que está exercendo uma liderança espiritual. É uma mulher que ela é uma militante do feminismo e ela faz questão de mostrar que aqui quem manda são as mulheres e que o irmão obedece. Quer dizer, aí o irmão tem que aceitar ou sai fora. O problema está colocado para nós. Eu espero que vocês tenham plena liberdade de agora fazer as suas perguntas, para que a gente vá aqui começando as nossas bases. Essa aula aqui, ela vai mexer, não é num tabu, tá bem? Mas nos dogmas, tá bem?